A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, aqui é o seu amigo pastor Carlos Alexandre Costa e vamos a mais um vídeo falando das relações históricas que a maçonaria tem com as igrejas evangélicas protestantes brasileiras. Então nós faremos a leitura de uma postagem que foi feita numa página que o nome dela é Maçonaria Paraense. E também nós veremos um site que vai confirmar a informação desta página, tá? Que é o site Indústria e Caridade, né? Um site maçônico, ok? Do Palácio Maçônico de Nova Friburgo, né? Filiado ao GOB, também ao GOB RJ, que irá confirmar esta informação. E nós também faremos a leitura de um trecho de um artigo científico que também traz esta informação. Então, é o artigo, né, ou dissertação, pode ser assim dizer, escrito por Ademar Alves da Silva. Então, nós vamos confirmar se é verdadeira a informação, de acordo com as pesquisas realizadas e a confirmação de próprias entidades maçônicas, essa relação entre a Igreja Evangélica Brasileira e a maçonaria, o Grande Oriente Brasil. Já quero deixar claro que eu não tenho nada contra a maçonaria, eu não tenho nada contra maçons, eu não tenho nada contra maçons evangélicos. Cada um faz da sua vida o que quiser. Quero deixar isso bem claro aqui. Apenas estamos fazendo uma demonstração do que está registrado na história da Igreja Evangélica Brasileira, para que assim aqueles que são leigos no assunto possam ter acesso a esta informação. Agora, as conclusões ficam a critério de cada indivíduo, de cada pessoa, ok? Então vamos lá. Primeiro nós vamos à postagem feita na página no dia 29 de março, depois nós vamos ao site e depois ao artigo científico. Então acompanhe a leitura comigo, por favor. O movimento evangélico brasileiro não teria começado se não fosse pela mão da maçonaria. Atenção, você terá acesso agora a documentos oficiais da maçonaria no Brasil. Tudo começou com a chegada do pastor Richard Ratcliffe, maçom norte-americano que fundou em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, em 10 de nove de 1871, a primeira igreja batista em solo brasileiro. 3 anos depois, em 1874, pastor Richard, com pelo menos mais 8 batistas, fundaram a loja maçônica George Washington. Desses 8 batistas, pelo menos 5 foram fundadores da primeira igreja batista. Dentre eles, o pastor Robert Porter Thomas, que foi interino por diversas vezes tanto na primeira igreja quando na Igreja da Estação, a segunda igreja batista no Brasil, fundada em 2 de 11 de 1879, pelo pastor Elias Killen, também maçom. O primeiro pastor batista brasileiro maçom foi Antônio Teixeira de Albuquerque, batizado por pastor Thomas. O mais interessante é que em 12 de 7 de 1880, a pedido da Igreja da Estação, foi formado um concílio reunindo as duas igrejas, tendo como moderador o pastor Thomas. O evento foi realizado dentro do salão da loja maçônica, conforme ata escrita e enviada aos Estados Unidos. Em 1921, Salomão Luiz Ginsburg, missionário da Junta de Missões Estrangeiras de Richmond, publicou sua autobiografia relatando ser maçom. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, fundadores da Assembleia de Deus, maçons, também fundaram, por intermédio da maçonaria, a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Um detalhe muito importante: os maçons evangélicos de outras nações falam abertamente que são da maçonaria. Isso é verdade, né? Essa última frase aqui é um fato, assim como também os outros relatos estão documentados em diversos lugares. Basta fazer uma pesquisa até relativamente simples que você vai encontrar. Então aqui estamos agora olhando um site, né, Indústria e Caridade,
da loja de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Palácio Maçônico de Nova Friburgo, GOB RJ. Para quem não sabe, GOB é a sigla, né, do Grande Oriente Brasil. Nós não vamos ler tudo, mas você pode pausar o vídeo e ler a parte que eu vou deixar printada aqui, tá bom? Então vou deixar o link na descrição e essa tela printada. Então você pode ler essa tela, só vou ler o título. A primeira Igreja Batista do Brasil foi fundada por maçons. Então você tem aqui referências que são dadas de onde você encontrar, você tem nome de pessoas, você tem tudo, vamos dizer assim, documentado, tá bom? E aí agora eu quero ler aqui com vocês, tá? Um trecho de um artigo científico que também eu deixarei o link na descrição, tá bom? Então, só quero ler um pequeno trechinho com vocês, que é essa parte aqui. Batistas e a maçonaria no Brasil. A presença protestante no Brasil se concretizou também por meio do apoio recebido da maçonaria. Os imigrantes norte-americanos que fundaram a Igreja Batista em Santa Bárbara, São Paulo, também foram responsáveis pela fundação da loja maçônica George Washington. Então está aqui a referência bibliográfica. Entre esses maçons havia cerca de 8 batistas, sendo que pelo menos 5 deles foram responsáveis pela fundação da igreja, entre eles o pastor. Então está aqui também a referenciazinha. Você pode ler no rodapé depois e ir à referência bibliográfica, ao livro, né? Robert Potter Thomas foi muitas vezes pastor interino tanto da Igreja Batista de Santa Bárbara quanto da Igreja Batista da Estação, 1889, atual Cidade Americana, São Paulo. No dia 12 de julho de 1880, a pedido da Igreja Batista da Estação, foi formado um concílio para reunir as duas igrejas com o intuito de receber e consagrar ao ministério o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, que foi batizado pelo pastor Thomas, moderador do concílio. O acontecimento se deu no salão da loja maçônica, está aqui a referência bibliográfica. Essa correlação entre Igreja Batista e maçonaria não se deu de forma isolada no Brasil. Então você pode dar continuidade a essa leitura baixando o artigo científico, né, baixando essa dissertação, e aí você pode chegar a conclusões mais profundas acerca disso. Ok, meus amados, é isso que eu queria expor até aqui. Então é um fato da interferência, vamos dizer assim, ou das correlações, até melhor colocando, da maçonaria com as igrejas evangélicas protestantes brasileiras. Eu já fiz um vídeo demonstrando isso acerca da Igreja Presbiteriana e da Assembleia de Deus, e agora nós também estamos vendo esse vídeo que traz um enfoque maior sobre os batistas. Faz uma citação ali a Daniel Berg Navini, sim, que participaram da maçonaria, até um dos seus mentores, que é o pastor Charles Fox Parham, também era maçom, tá bom? Então eu não estou fazendo esse vídeo para que você saia da igreja, eu não estou fazendo esse vídeo para atacar a maçonaria ou outras denominações ou a minha própria denominação de origem, nada disso. Estou apenas querendo compartilhar com vocês fatos históricos, fatos que estão abertamente demonstrados e declarados em livros, né, com documentações, com registros, né, para você fundar uma loja maçônica, você tem que registrar em cartório, você tem que gerar uma ata. Então tudo isso foi feito com bases em documentos, e no artigo científico aqui em si, essa dissertação, você vai encontrar mais bases documentadas, mais referências bibliográficas acerca desse assunto. Tá ok? Deus abençoe a vida de todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.